ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Não vou... Fala, galera! Gente, vamos lá, uma dica sobre combustão. Como resolver questões que envolvem cálculo estequiométrico, por exemplo, falando do assunto de combustão. Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês o que é uma combustão. Vamos lá, combustão, Omar, o que é? Combustão é uma queima. Combustão é uma oxidação. Quer dizer, então, que toda vez que eu queimo alguma coisa, eu estou realizando a combustão desta coisa. Eu estou realizando a oxidação desta coisa. Lembra lá do professor de biologia, quando ele fala que a respiração é a oxidação da glicose? Pois é, galera, respiração é a oxidação da glicose. Por quê, Omar? Porque na combustão você leva o átomo ao maior NOx. Então quer dizer que combustão é uma queima, é uma oxidação, e quando a gente oxida, a gente leva aquele átomo a aumentar o seu NOx até o seu maior NOx. Isso aí. Vamos lá ver? Quando a combustão ela é completa, a gente vai ter dois modelos, dois tipos de combustão, a combustão completa e a combustão incompleta. Mas o que é a combustão incompleta? É aquela combustão que você coloca uma quantidade para ser queimado, para ser oxidado, mas o átomo não vai até a sua oxidação máxima. Mas quando a combustão é completa, o átomo vai ser levado até o máximo do seu NOx. Vamos ver um exemplo. Carbono. Se o carbono for combinado com o oxigênio, eu vou realizar a combustão do carbono. Mas o carbono é de que família? O carbono é da família 4A. A família 4A tem um NOx que vai variar do mais 4, chamado de NOx máximo, até o menos 4, chamado de NOx mínimo. Tá bom, lembra aí de número de oxidação. Então o carbono é um elemento da família 4A, que tem o NOx máximo em mais 4 e o NOx mínimo em menos 4. Eu estou dizendo que a combustão do tipo completa é aquela que leva o átomo até o seu maior NOx. Vamos lá tirar o NOx? O carbono aqui é substância simples. Toda substância simples tem NOx igual a... Como é que é, gente? Zero. Isso aí, zero. Aqui também O2 é substância simples. Tem número de oxidação igual a zero. Quando o carbono é queimado de forma completa, ele tem como produto o CO2. Vamos lá lembrar mais uma vez de NOx, de número de oxidação. O carbono está ligado a um elemento de NOx variado. O NOx dele, então, aqui vai ser menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 4. Então, aqui é mais 4. Galera, o carbono saiu do NOx 0 e foi até o NOx mais 4. Ele era 0, foi para mais 4. Ele foi levado ao NOx maior que tem? Foi sim, ao maior. Aqui, mais 4 é o maior NOx do carbono. Então, eu posso dizer que toda vez que a combustão é completa, o átomo é oxidado até o seu maior NOx. Isso aí. Omar, mas ficou muito complicado para mim. O que a gente precisa entender? Na hora das provas, principalmente numa prova do Enem, geralmente o que é cobrado é a queima, é a combustão, lá em termoquímica, lá em cálculo estequiométrico, envolvendo termoquímica, de substâncias orgânicas. E elas todas possuem carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, toda vez que eu queimar substâncias que possuem carbono e hidrogênio e oxigênio, basta eu acrescentar O2 e eu vou ter sempre como produto o CO2 e a água. Mas então é assim fácil? Tudo que tem carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, para eu queimar, eu acrescento O2, libero CO2 e água? É isso aí. Toda combustão completa é assim que é feita. Vamos lá ver um exemplo? Vamos queimar a gasolina, C8H18. O que você vai fazer? Vai colocar o C8H18 mais O2. O que vai ter como produto se a combustão for
completa, CO2 e água. Ah, mas esses números aqui, esses números são os números que vão representar o balanceamento para fazer com que a equação fique de acordo à lei de Lavoisier. Então aqui eu tenho 8 carbonos, então aqui eu tenho que colocar um 8 para ficar 8 carbonos. Eu tenho aqui 18 hidrogênios, eu tenho que colocar um 9 aqui, 2 vezes 9, 18, para que tenha 18 hidrogênios. Eu tenho 2 vezes 8, 16, com 9, 25. Eu preciso arranjar um número para multiplicar por 2 e dar também 25. 25 sobre 2 vezes 2 vai ser igual a 25. Então a equação está balanceada, equilibrada. Aqui vai ter o quê? O número 1. Ah, mas vamos fazer agora que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos lá. O álcool, C2H5OH. O que eu faço para entrar em combustão completa? Acrescento O2. O que eu libero? CO2 e água. Mas sempre combustão completa vai liberar CO2 e água. É isso aí. Depois o que eu fiz? O balanceamento. 2 átomos de carbono. Eu coloquei um 2 aqui. Está balanceado. 5 átomos de hidrogênio, com mais 1, 6 átomos de hidrogênio. Eu coloquei um 3 aqui, 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Agora o oxigênio, 2 vezes 2, 4. 4 com 3, 7. Tem que ter um número aqui que multiplicado por 2 e somado com esse 1, dá 7. É o número 3. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Vamos lá agora falar sobre a combustão incompleta. Lembra que eu falei, né? A combustão incompleta é aquela que quando você queima, o átomo não é levado ao seu maior NOx. Ah, mas quer dizer o que isso? Quer dizer que o produto ainda pode ser queimado. Vamos lá falar sobre a combustão incompleta. Na combustão incompleta, o que a gente pode seguir e o que a gente pode dar como dica para vocês? Presta atenção, galera. Mais uma vez, lembrando que combustão é uma queima, combustão é uma oxidação. Se essa oxidação não for levar o átomo ao maior NOx, significa então que essa combustão é incompleta. Significa então que a queima aconteceu de forma que o produto ainda pode ser queimado. Tá, vamos lá ver como é que fica essa regra. Na combustão incompleta, o produto ainda pode ser oxidado. Quer dizer que o átomo ainda pode sofrer oxidação. Quer dizer, então, que ele ainda pode ser queimado. A substância ainda pode sofrer combustão. Na combustão incompleta, aquela substância que é colocada para queimar não libera todo o seu potencial energético. Então, o produto ainda pode ser queimado para completar todo aquele potencial energético que a substância teria se ela fosse queimada de forma completa. Qual é a regra, Omar? Tudo que tem carbono e hidrogênio, ou tudo que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, você acrescenta O2 e você pode dar origem a 2 tipos de combustão incompleta. Aquela combustão incompleta que libera carbono mais água, ou aquela combustão incompleta que libera CO, monóxido de carbono, mais água. Omar, como é que eu sei se vai liberar monóxido de carbono ou vai liberar carvão? Ele vai dizer no texto, vai ambientar você no texto. Quer ver? Vamos pensar numa questão do Enem. E a questão do Enem fotografou, colocou aqueles boletos que você recebe informando, quando você leva seu carro numa revisão, quais foram os serviços que foram feitos no seu carro, no seu automóvel durante a revisão. E aí eles dizem que teve lá uma descarbonização do motor. Gente, provavelmente a queima aconteceu de forma incompleta e foi liberado o que, Omar? Foi liberado carvão, porque isso aqui é um produto sólido. Então, se você precisou fazer descarbonização, significa que no seu motor, nas câmaras de combustão, existem resíduos sólidos que precisam ser retirados. Então, eu já sei que a combustão foi incompleta, liberando C e não CO, porque CO é um gás. Vamos supor que ele esteja falando sobre um recente acidente que aconteceu em uma família, que é uma família baiana, que morava em São Paulo e tinha uma churrasqueira dentro do quarto
para se aquecer, né? A gente passou um momento aí de muito frio e aí precisou se aquecer. Não tinha um aquecedor, colocou lá aquecedor de gás, colocou então dentro de casa o quê? Uma churrasqueira dentro do quarto e fechou totalmente o quarto. O que aconteceu? Descobriu no outro dia que a família não participou de suas atividades, quer dizer, ao entrar na casa, a família se encontrava morta. Tanto o pai quanto a esposa, também a criança. Morreram de quê? De asfixia. Mas por que morreram de asfixia? Porque a combustão liberou o monóxido de carbono, que é resultado de uma combustão incompleta, e esse monóxido de carbono, quando combinado com a hemoglobina, faz uma ligação química, na realidade uma ligação física, que impede que ocorra a hematose, quer dizer, as trocas gasosas. Então eu já sei que ali naquela churrasqueira, dentro do quarto que eles utilizaram para se aquecer, aquela churrasqueira teve uma queima do tipo incompleta. E nessa combustão incompleta liberou CO, que quando inalado foi para o pulmão, combinou com a hemoglobina e aí, ao chegar no tecido, qual era o normal? O normal era a hemoglobina estar ligada ao oxigênio, mas ela não desgruda do monóxido de carbono, ok? Então vamos lá. Quando a combustão é do tipo incompleta, o que eu libero? Ou C e água, ou CO e água. Eu trouxe dois exemplos. A queima da gasolina pode liberar carvão mais água ou monóxido de carbono mais H2O. Vamos fazer o balanceamento para a gente entender por que ocorre um tipo e não o outro às vezes. Vamos lá. Eu tenho aqui 8 carbonos, então eu vou colocar o número 8 aqui. Eu tenho 18 hidrogênios, eu vou colocar o número 9 aqui. Eu tenho 9 átomos de oxigênio. Aqui eu só tenho 2, eu vou botar 9 sobre 2. E a equação se encontra balanceada. Vamos fazer essa? Eu tenho 8 átomos de carbono, eu vou colocar um 8 aqui. Eu tenho 18 átomos de hidrogênio, eu vou botar um 9 aqui, 2 vezes 9, 18. O que eu vou fazer agora? 8 com 9 vai dar 17. Eu tenho que ter um número aqui que, dividido por 2, vai dar o quê? 17. Eu vou botar quanto? 17 sobre 2. Gente, como é que eu sei se a equação vai liberar? Observe que eu tenho 1 mol de gasolina, 1 mol de gasolina. Observe que eu produzi 9 mols de carbono, 8 mols de carbono, 8 mols de monóxido de carbono. 9 mols de H2O, 9 mols de H2O. Quem alterou aqui o processo para determinar se era combustão liberando C ou CO é a presença do oxigênio. Então foi o oxigênio que determinou se a reação ia ser incompleta do tipo C ou do tipo CO. É isso aí, galera. Tomara que tenham ajudado aí vocês nessa resolução de questões envolvendo combustão completa e combustão incompleta. Eu que lhe pergunto, estudei no Zenit, aprendi aquele assunto.